pela TV, né? Galera que está no YouTube, então, você pode ver pela TV a live, aí pode acompanhar pela TV, que fica mais fácil, né? No meu celular é super fácil, no próprio canal do YouTube, eu clico ali em cima, tem um iconezinho que ele já joga direto para a TV, tá? Mas como eu não sou nenhum mestre em tecnologia, vamos lá. Então, galera, vocês devem estar vendo aí, então, a minha apresentação, a minha telinha. A gente vinha aqui hoje falar sobre movimento, movimentos de forma geral, né? Exercícios e movimentos, academia, é o melhor lugar para o seu aluno estar lá, né? Você consegue dar treino para o seu aluno sem ter que ir à academia? Claro que consegue, eu sei que vocês todos já sabem disso, mas eu vou colocar aqui algumas pulguinhas atrás da orelha de vocês, beleza? Então vamos lá, ó. Um convite antes, toda terça-feira, ao meio-dia, eu vou estar aqui com vocês. Eu convido vocês para almoçar comigo, tá? Então eu não estou almoçando, vou almoçar depois. Mas eu convido a vocês a almoçarem enquanto vocês me assistem. Todo meio-dia, toda terça-feira, ao meio-dia, eu estarei aqui. Beleza? A galera que está no Insta, eu vou avisar o tempo todo. Corre lá para o YouTube, tá bom? Lá você vê os slides que eu vou estar mostrando por aqui. Bom, galera, quando vocês veem isso, né, que esse ambiente aí, o que isso diz para vocês? O que é isso, né? É uma academia, certo? Essa academia, ela é um lugar onde as pessoas fazem atividade física, fazem exercício, na verdade, né? E aí é que está a minha indagação, né? Será que esse é o melhor lugar para se fazer exercício? Talvez para fazer exercício não, mas talvez para se movimentar. Aquele nosso aluno que fica o dia inteiro sentado, ele sai do trabalho após 8, 9 horas e ele pega e vai para a academia. Chega lá, o professor põe ele aonde? Sentado numa cadeira extensora, sentado num supino máquina. É o melhor lugar? Então, a ideia é fazer vocês pensarem. Será que esse é o melhor caminho? Né? O cara está sentado o dia inteiro, volta a ficar sentado lá na academia. Então, eu venho aqui mostrar para vocês a 2FF. A 2FF é o meu estúdio, né, que eu tenho lá em sociedade, né, com 2 fisioterapeutas, o Thiago e a Vanessa, e a gente tem um espaço onde tem a fisioterapia e esse espaço aí que é o treinamento funcional. Lógico que ele é pequeno, né, não dá para comparar com uma academia grande, mas eu vou mostrar para vocês que aqui a gente tem as ferramentas necessárias para cuidar do nosso aluno do dia a dia e também para trabalhar com performance. Olha só, o que eu tenho aí? Eu tenho um rack, onde eu posso fazer agachamento, supino, tenho um banco, anilhas e barra, tenho pesos livres, tenho bolas, tenho bastante equipamentos que se dizem funcionais, né? E eu tenho um Kaiser, que é uma ferramenta fantástica, pneumática e tal. Quem não conhece, depois da minha live aí coloca no Google, dá uma procurada. O Kaiser realmente ele é um equipamento fantástico que você, como educador físico, precisa conhecer. E eu tenho espaço, que é o que eu preciso para trabalhar com o meu aluno, tá? E isso não deixa nada a desejar de uma academia referência nos Estados Unidos. Olha o tamanho do espaço, que eu não diria que é uma academia, mas é um centro de treinamento. É um centro de treinamento onde treinam atletas e treinam pessoas comuns, os nossos alunos, a Dona Maria, seu José, seu Luiz, enfim, aquelas pessoas comuns, que é o seu aluno, né? Seja ele um trabalhador, um executivo, uma pessoa, um médico, um dentista, a gente consegue trabalhar eles aqui. Por quê? Porque a gente não treina os alunos dependendo de máquina. Gente, a gente não pode depender única e exclusivamente de máquina, muito pelo contrário. Eu acredito que a gente não deve colocar os nossos alunos para treinar com máquina. A máquina pode sim ser um complemento, mas não a parte principal do treino. E a gente vai falar bastante sobre isso. Então, esse é um centro de referência para treinamento de pessoas. Tem aí o quê? Hacks. Lá no A2FF eu tenho um hack, aqui eles têm vários hacks, tem vários casers, né? Tem várias bolas, vários halteres, barras, anilhas, etc. e tal. Então, o que a gente tem? Peso, na verdade,
espaço. E isso é o suficiente para a gente treinar o nosso aluno. Legal? Olha lá, galera que está no Instagram, corre para o YouTube, beleza? Já vou avisando aqui sempre o tempo todo para vocês correrem lá para o YouTube. Então, olha só, pessoal, aqui eu falei que a gente treina também atletas, né? Eu sou palmeirense, então trouxe aqui a foto do Palmeiras. Mas hoje os grandes centros esportivos, e não só no futebol, mas os grandes centros esportivos, como o CT do Flamengo, vários clubes, né, de basquete, os clubes mais de ponta, hoje eles trazem isso para você, espaço. Rack, aqui tem um rack, tem algumas máquinas na lateral também, né? Você vê até, lógico, eles, né, eventualmente está chovendo, os caras colocam os atletas aqui para fazer o próprio cardio, enfim, então tem ali o espaço, mas basicamente eles têm aqui peso e espaço, que é o que a gente precisa para treinar os nossos alunos. E quando a gente vai para o Bayern de Munique, que é um dos maiores clubes hoje, na verdade hoje, se a gente pensar, né, recentemente campeão da Champions League, é o melhor clube da nível europeu, nível mundial de forma geral. Então está aí um grandíssimo clube com a mesma estrutura. Olha lá, o que tem aí, né? Tem corda, tem TRX, mas tem peso, né? Tem ferramentas para a gente utilizar contra a resistência e espaço, gente. Então é isso que a gente precisa para o nosso aluno. Se você tem um elástico, tem um kettlebell, tá feliz? Fala, galera! Vai para o YouTube. Então, olha só. E aí, eu trago para vocês aqui também um centro de treinamento para idosos, né? Para sêniors. E nesse centro de treinamento, o que tem aí? Tem, de novo, rack, peso, bolas, um cabo que é um Kaiser também, sistema de cabos. Então, a gente tem essas ferramentas que são suficientes. Né? O sistema de cabos, a gente pode, sim, adaptar com um elástico, o cabo é melhor? Na minha opinião, mas a gente pode adaptar com um elástico. Então, a gente pode fazer muita coisa com o nosso aluno, sim, com pouco material. E eu estou só indagando vocês. O ambiente de academia é o melhor ambiente para a gente estar com os nossos alunos? Eu não acredito que seja. Você pode fazer um treinamento completo dentro de uma academia? Claro que pode. Claro que pode. Contanto que tem um mínimo de espaço, você consegue fazer tudo. Tendo peso livre, tendo espaço, legal. A academia é um excelente lugar para você treinar com o seu aluno. Mas vamos lá. Eu estou falando aqui um pouco de máquina e peso livre, né? Academia. O que é melhor? Máquina ou peso livre? Eu acredito que quando a gente complementa as duas coisas, é o melhor. Então, tem vários estudos científicos que mostram que, por exemplo, o agachamento é um excelente exercício, né, global, não só para membros inferiores, mas para o corpo todo. Mas pensando no quadríceps de forma geral, ele tem uma ativação específica. Né? Ele não trabalha muito o reto femoral. E quando a gente vai para a extensora, a gente tem uma solicitação maior de reto femoral. Então, se eu quero construir um bodybuilder, poxa, eu preciso utilizar essas duas coisas. Se eu não preciso, né, construir o corpo de um bodybuilder, tudo bem eu ficar com o meu reto femoral menos desenvolvido do que o meu vasto lateral, o meu vasto medial, tudo bem, né? Tudo bem, não tem problema. Agora, uma coisa pode complementar sim a outra, mas o peso livre, ele precisa ser essência. A máquina, ela guia os movimentos. O peso livre, não. O peso livre, ele precisa de estabilidade. A gente precisa de estabilidade no nosso corpo o tempo todo. Para eu ficar nessa postura que eu estou aqui sentado, porém reto, com o corpo reto, eu preciso, sim, de estabilidade do meu corpo. Né? E aí eu estou dizendo uma específica. Mas o meu ombro, por exemplo, eu preciso de estabilidade escapular para ter uma boa posição, para eu não sobrecarregar o meu core de forma geral, para eu não ficar, né, numa postura torta. Então, sim, o nosso corpo ele precisa de estabilidade. Por que eu vou tirar a estabilidade que um peso livre me gera e a máquina não gera? A máquina, sim, foca no músculo mais isolado, de uma forma mais, vamos chamar assim, um pouquinho menor, menos concentrada, né? Mais concentrada, perdão. E aquele efeito integrado, global, pensando numa articulação mais macro, ele é perdido. Então, hoje,
e mesmo dentro do treinamento funcional, se fala em integrar cada vez mais, né? E aí a gente vai falar sobre funcional, sobre musculação daqui a pouco. Boa? Galera, tá me acompanhando aí no YouTube? Tá tudo certo? Eu não estou vendo, pelo problema técnico, eu vou avisando sempre, tá? Eu tive um probleminha técnico aqui, então não estou conseguindo ver o chat, tá bom? Eu estou vendo só a tela que eu estou apresentando, certo? Vamos lá. Senão vocês vão ver ela muito pequenininha, não vai dar para ver nada. Então, bora lá. Então, máquina versus peso livre. Eu gosto muito mais de trabalhar com o peso livre, mas a máquina pode sim complementar esse trabalho, tá? Pode sim complementar esse trabalho. Vários estudos, né, vêm mostrando que a gente consegue um trabalho mais global quando a gente pensa no peso livre. Os exercícios, né, quando a gente compara, vamos pensar um leg press e um agachamento, a gente tem uma recrutação motora maior no agachamento do que no leg press, né? Você tem uma barra nas costas, pesando sobre o seu trapézio. Você precisa ter uma capacidade de contração aqui do corpo só para você ficar em pé com aquela barra nas costas. No leg press você só está usando os membros inferiores. Você tem uma recrutação muito menor aí do core, do abdômen, né, de forma geral. Então, o membro inferior é quem tem a ênfase maior. E ainda assim, se você for olhar, né, tem um artigo do Scamila que eu vi ontem, que diz que no agachamento você tem uma recrutação que é o dobro do leg press em relação à cadeia posterior, aos posteriores de coxa. Tá? Então, os posteriores de coxa têm o dobro de ativação fazendo agachamento em relação ao leg press. Olha que interessante. Peso livre. Bom, galera, então, ó, tudo isso que eu estou falando, eu vou colocar aqui que a gente precisa desenvolver um raciocínio, tá? Então, nada disso que eu estou falando é absoluto. A gente precisa entender. Eu não vou colocar, às vezes eu pego um idoso, eu trabalho muito com idoso, tá, pessoal? Para quem não me conhece muito, eu trabalho muito com idoso, mais de 50% dos meus alunos são idosos, tá? E eu mergulho muito do trabalho que eu faço com ele, em ajudá-los a recuperar a lesão, e tá sempre muito bem, né, fisicamente. Cada dia é uma vitória, né? Hoje tive uma notícia de um aluno meu que ele teve uma grande evolução, né, em parte de composição corporal. Ele passou ontem com a nutricionista, ele tem 74 anos. Ele teve uma grande evolução na composição corporal dele, porque ele realmente começou a fazer um trabalho de reeducação alimentar e conseguiu desenvolver muito, tá? Estou sem a minha lapelinha, fui lembrado aqui, estou sem o meu microfone. Eu vou pedir um segundo para pegar esse microfone. Ele é super rapidinho de pôr, então eu vou colocar ele interrompendo a live. Hoje está uma bagunça, então vamos fazer bagunça mesmo, né? E obrigado por me lembrar, Paulinha. Mas hoje aconteceu de tudo aqui, ó. Vou contar para vocês enquanto eu vou pôr no meu microfone, beleza? Vou fazer uma breve. Já pus o microfone. Mas, ó, fui ligar uma luz aqui e a luz explodiu. Luz para todo lado aqui. Fiz um caos aqui, mas tá tudo certo. Deu certo aqui, mas isso me atrasou um pouco aqui, que eu tive que recolher vidro por todo lado, ainda nem recolhi tudo. Então vamos embora. Bom, galera, quem tá chegando no Insta, vai lá pro... Quem tá chegando aqui no Instagram, vai pro YouTube, tá? Lá tem os slides, dá pra ver legal. Bom, agora com o micro aqui deve ter ficado um pouquinho melhor também, né? Espera. Bom, pessoal, olha só. Então, eu estava falando desse meu aluno, que ele fez um trabalho de reeducação e ele melhorou muito a composição corporal dele em 60 dias. Ele perdeu 4 centímetros de gordura e isso faz parte de todo um trabalho, né? Eu estou há anos com ele e anos batendo nessa tecla, né, de trabalhar nessa parte de recomposição corporal, não só para melhorar a estética, obviamente que não, mas ele joga tênis, ele joga de forma competitiva para melhorar a performance dele, para melhorar a qualidade de vida dele. Ele toma remédio para colesterol já há muitos anos, antes de eu começar a treinar ele, então talvez até reduzir o remédio para colesterol com essa medida. Ele comia muito queijo e tal, conseguiu baixar isso e foi bem bacana, né? E às vezes a gente precisa realmente de um trabalho específico de um nutri
para ajudar a gente na parte de reeducação do nosso cliente. Então eu estava falando, né, estou chegando nesse adendo, que todas essas pequenas vitórias, acho que valem muito para a gente, né, como professor, como personal, qualquer vitória do aluno, qualquer apresentação de melhoria de resultado, isso mostra que a gente está no caminho certo, né? Maravilha. Valeu, Paulinha. Bora. Então, pessoal, raciocínio é isso que eu quero trazer para vocês. A gente tem que pensar, então, a melhor forma de raciocinar em cima disso que eu estou falando. Academia é o melhor lugar? Como é que a gente pode adaptar? Peso livre é o melhor caminho? Mas, porém, se eu pego um idoso, uma idade mais avançada, eventualmente eu posso colocar ele primeiro numa máquina. Esse trabalho vai ser mais funcional para ele do que eu meter ele direto para fazer um agachamento. Pode ser que isso traga mais funcionalidade para ele quando ele está muito fraco do que eu colocar ele para fazer o agachamento. Então, pera lá, a gente vai falar sobre isso. Mas nem sempre o que a gente acha que é funcional é funcional. Tá? Então a máquina às vezes pode ser o primeiro passo para a gente fazer uma progressão. Boa? Vamos lá. Exercício versus movimento. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque o exercício é uma pequena parte, tá? Vamos supor que assim, ó, quantos exercícios você conhece? Dezenas de milhares, talvez, né? Tem uma aluna que fala para mim, nossa, como você é criativo, você dá tanto exercício. Fala, pô, Mário, eu ainda não dei metade do que a gente pode dar. E ela, assim, a gente pode explorar, tem muito exercício, mas o exercício é isso aqui, ó, perto do movimento, que é um negócio muito maior, né? Isso aqui é movimento. E pode virar um exercício, né? Fazer isso aqui, ó, tá? Uma minhoquinha fazendo ginastiquinha. Ela pode virar um exercício, sim, mas é um movimento. O piscar de olhos é um movimento, né? Eu levantar o braço aqui é um movimento. Então, existem muitos movimentos que a gente faz e eu vou falar bastante disso agora, tá? Mas eu quero que vocês entendam que movimento é uma coisa maior. O exercício, ele está contido dentro de movimento, que é uma coisa muito maior. Tá? Então o exercício não é que não é movimento. Quando a gente fala de exercício versus movimento, tá uma coisa dentro da outra. Mas a gente não pode olhar só para os exercícios, a gente sim precisa olhar para movimentos de uma forma geral. Tá? Porque muitas vezes o exercício, ele, dependendo como você enxerga ele, como você olha para ele pode não surtir resultado. E várias formas de explorar o movimento de forma diferente podem surtir mais resultado. E quando eu penso em reabilitação, isso é muito mais nítido, muito mais claro, tá? Vou dar só um exemplo aqui. Dores lombares. Existe vários estudos mostrando que caminhar para dor lombar melhora, de forma geral, os quadros, tá? Então, grupo que não caminhou, grupo que caminhou, grupo que fez exercícios específicos de estabilização. Caminhar e estabilização foi igual. Incrível. Só caminhar, tá? Então, lógico, melhor do que o grupo controle que não fez nada, tá? Mas é interessante a gente olhar para isso, né? Que o movimentar-se já é muito melhor do que estar ausente de movimento, certo? Eu defendo muito, bato muito nessa tecla, defendo muito isso. Então, se o seu aluno ele se movimenta bem, e o se movimentar bem também quer dizer se exercitar, mas sim significa ter mobilidade. Você pega às vezes uma pessoa que jogou capoeira a vida inteira. Esse cara tem uma coluna linda, maravilhosa. E às vezes um cara que fez exercício de força a vida inteira pode não ter uma coluna tão boa quanto o cara que fez a capoeira. Capoeira é exercício? Tem lá os exercícios, claro, mas é um movimento. Às vezes um movimento livre. A dança a mesma coisa. A yoga a mesma coisa. Então entenda que os movimentos de forma geral são muito maiores e a gente precisa olhar eles com abrangência, olhar muito de uma forma clara para eles, tá bom? Gente, então vamos falar sobre resgatar movimentos. O que é isso? Então, como eu disse, às vezes numa dor, né, ou num problema de coluna, enfim, se o seu cliente ele tem alguma dificuldade motora, ou algum problema, ou alguma dor,
a gente enxerga que ele precisa resgatar movimentos, tá? Essa é a minha visão, tá? E eu quero deixar bem claro isso. E se você discorda, comenta aí, tá? Pode comentar aí no YouTube, a gente discute aí depois. Mas é muito interessante isso, porque quando eu penso no desenvolvimento físico de um bebê, e eu vejo que esse bebê saiu de um tônus muscular zero, onde ele não consegue, não sei se você que está me assistindo aí já teve filhos, mas quando você pega um bebezinho pequenininho, né, seja o seu filho ou seja qualquer bebê pequenininho, recém-nascido, ele é molenga, ele não tem capacidade nenhuma de estabilização. Aqueles músculos deles estão totalmente ainda muito imaturos, né? E eles precisam de maturidade, precisam ganhar tônus para poder sustentar aquele bebezinho, certo? Então, o bebê, a primeira coisa que ele faz é deixar firme a cabeça dele. E aí depois ele vai elevar o tronco, ele vai começar a ganhar tônus. Então, essa maturidade motora, ela vai mantendo um processo de estabilidade do corpo todo. E isso é muito bacana quando a gente pensa que resgatar esses movimentos da base, eles vão surtir o mesmo efeito que surtiu com um bebê. Eles vão restabelecer movimento, eles vão fazer com que aquela coluna fique mais forte, mais estável. Então, esse passo a passo é um passo a passo interessante, que a gente precisa abrir os olhos para isso. Primeiro, elevar o tronco, ter uma força suficiente no core com que te possibilite elevar o tronco, como na primeira imagem o bebezinho ali, ele já está maiorzinho, né? Então ele já está rodando. Mas se você pega um bebezinho menor, a primeira coisa que ele faz é levantar o tronco. Ele consegue empurrar o chão, consegue elevar o tronco, se manter estável, certo? Outra coisa, rolar. Quantas vezes você já pôs o seu aluno no chão e pediu para ele rolar para ver como ele se movimenta? Né? O rolar do bebê, ele é muito guiado por uma movimentação do tronco. Você consegue colocar o seu aluno no chão e pedir para ele rolar, você precisa de uma capacidade de contração intramuscular do core muito grande para você fazer movimentos de rolar. O movimento de rolar é muito complexo do ponto de vista, eu agora contraio o reto abdominal, mais o oblíquo interno, o transverso, multífido está entrando em ação, enfim, consegui rolar. Olha só que maravilhoso. É uma integração muito grande ali de toda essa musculatura. E às vezes, um ato simples como esse pode ajudar a resgatar uma dor lombar do seu aluno. Depois o bebê ele vai sentar. Tá? Esse é o passo a passo do desenvolvimento motor. Tá? Quantas vezes você já colocou o seu aluno sentado para fazer exercício no chão? No chão. Ele precisa de uma mobilidade de quadril muito grande para ficar no chão. O bebê ele tem essa mobilidade, né? A anatomia dele é completamente diferente. Então ele tem essa mobilidade. Mas o seu aluno, ele não tem essa mobilidade. O meu aluno, ele não tem. Você tenta faz exercício sentado no chão, faz um press sentado no chão. Você consegue ficar sentado sob os isquios na melhor postura para manter o seu core estável para poder fazer um press no chão, fazer um movimento do desenvolvimento, por exemplo, unilateral. É muito, muito interessante, galera, tudo isso faz a gente refletir, tá? Bom, se o sentar, ele precisa de uma grande estabilidade, uma grande mobilidade de quadril, quando a gente engatinha, a gente também coloca o peso sobre os quadris, então a gente precisa de uma estabilidade, e sobre toda a cintura escapular. Existe um estudo, que até o Thiago Levi que me apresentou, falando que se você passa pelo processo de engatinhar direto, né? Ou seja, você não engatinha, uma criança que não engatinha, ela tem uma predisposição maior de ter uma discinesia escapular, porque ela não estabilizou durante algum período lá da vida, lá atrás. Olha que maluco. Ela já foi direto, então ela teve menos estabilidade escapular, ela pulou uma etapa do desenvolvimento motor e aí deixou uma sequela para o corpo dela. Muito interessante, né? Olha só, o próximo passo, ajoelhar. Ajoelhar não é só para rezar não, gente. Ajoelhar faz parte do processo pedagógico. A gente pode pôr o nosso aluno lá para ajoelhar. Ajoelhar os dois joelhos, semi-ajoelhado, mas colocar assim eles ajoelhados.
Quando você fica ajoelhado por si só, você tem uma ativação muito grande, né, de quadríceps, de flexores de quadril, né, psoas, os extensores de quadril, glúteo, tem uma grande ativação, tudo aquilo ali para te deixar ereto, só de ficar ajoelhado. É muito legal isso, essas ativações. Então, só de mudar de posição o seu aluno, ele está tendo uma ativação muscular completamente diferente. Tá? Próximo passo é levantar. E o levantar, a gente já está muito acostumado com isso, né? Mas o fato de ficar de pé e, por exemplo, colocar uma sobrecarga nas mãos do seu aluno, como um Farmer's Walk, por exemplo, é um exercício sensacional também, porque você precisa gerar uma estabilidade maior, tá? Então também é um processo bacana e o fato de levantar, a gente já tem que observar também como que o seu aluno está fazendo isso. Como ele sai do chão, ou do sentado, ou do ajoelhado para levantar, né? Todo esse processo. Resgatar esse processo de uma forma melhor também é um grande passo, tá? E eu vou dar um exemplo aqui. Quando você levanta fazendo uma bela de uma flexão, né, da coluna, para levantar, isso dia após dia pode gerar sim uma sobrecarga motora, tá? Então a gente ensinar o nosso aluno a levantar, por exemplo, é um processo que pode evitar dores. Aliás, pode evitar não, pode resgatar dores, pode tirar a dor do seu aluno. Quando um aluno meu tem dor, né, vocês devem saber disso, porque eu falo bastante disso, a gente faz um processo de avaliação onde você observa tudo. Você observa o seu aluno levantando. E aí você já identifica algum processo ali. Um outro exemplo. Ontem eu estava com uma aluna que ela, corriqueiramente, ela tem uma postura bem delicada, né? Ela tem uma genética bem delicada nessa questão postural, então ela tem uma cifose bem acentuada. A mãe dela teve uma cifose tão acentuada que ela era aquela senhora que ela andava quase que em L, totalmente curvada. E ela tem essa genética, né? Então a gente trabalha muito forte para isso, com vários trabalhos de extensão torácica e tal. Mas ela, toda vez que ela vai trabalhar em casa, e agora, lógico, no meio de pandemia, né, ela está trabalhando muito, então com rodo, varrendo casa e tal, ela sofre muito com a lombar dela. Toda vez que ela vai nesse processo, ela sente. E aí o que a gente fez? Sandra, pega o rodo, me mostra como é que você usa esse rodo. Assim, e aí ela totalmente flexionada. Você vê esse padrão, Sandra? É esse padrão que eu falo para você não fazer, para você evitar. E aí ela falou, poxa, legal, vamos então pegar vou tentar pegar um cabo de vassoura maior. Falei, boa, Sandra, legal, ótima ideia. E também você faz pausas, a cada 2, 3 minutos ali, trabalhando ali no rodo, você faz uma pausa, dá uma volta, dá uma alongada, quebrar aquela postura que é ruim, né? Porque ela ficar numa postura ruim durante pouco tempo não é tão ruim. O problema é ela manter isso durante muito tempo. Boa? Beleza, falamos de levantar, vamos para andar, para finalizar. Então andar seria o último dos processos e, obviamente, como eu já falei, aí o Farmer's Walk, por exemplo, né, para andar, acho que é bem bacana. O processo de olhar o seu aluno andando também é um processo interessante, enfim. E aí aqui, ó, a gente tem, eu vou passar mais rapidamente por isso, resgatar os movimentos, agora, não só do bebê, agora uma fase maior, né, arremessar. Você pega o seu aluno e pede para ele arremessar alguma coisa, né, agarrar, né, firmemente algo, né, como os lutadores fazem. A gente pode explorar isso no nosso treino, é uma forma fantástica da gente explorar. Pessoal que está no Insta, corre lá para o YouTube. Chutar. Quantas vezes você põe o seu aluno para chutar ao longo do seu treino, né? Uma atividade que você faz, que você pode explorar, especialmente, lógico, para quem treina com isso, para quem joga isso, né? Correr, saltar, escalar, tudo isso faz parte do desenvolvimento do bebê, da criança, que a gente pode explorar. Legal? E, por fim, girar. Legal, galera. Então, tudo isso para dar algumas ideias, né? E para falar que a gente tem muita coisa que a gente pode explorar. Cara, academia é legal, ótimo, exercício, ótimo, mas olha quanta coisa eu falei, né? Mas tudo isso deixa uma pergunta.
o que o seu aluno precisa. O seu aluno precisa treinar força, né? Ele é um fisiculturista? Porra, então, cara, é academia mesmo, tá certinho, show, manda ver. É só estética, mas por mais que seja só estética, o que ele precisa? Ele tem aquela dorzinha no ombro. Pô, você não tá dando uma sobrecarga para ele muito grande? Será que a gente não consegue estabilizar melhor alguns exercícios? Né? Você está fazendo o processo direito? Você está pensando nesse processo de forma adequada? Tá? O que o seu aluno precisa? O idoso, o que ele precisa no dia a dia dele? Quais as necessidades do corpo dele? E o avaliar, lógico, é que é muito importante a gente entender, né, o corpo humano dele, para entender o que ele precisa, tá? Mas dentro do objetivo dele também está isso aqui, tá? Então, existem 10 valências físicas, né? E a gente tem aqui nesse slide mostrando essas valências físicas. E aí eu acho que é interessante a gente olhar para elas de uma forma geral, porque a gente consegue ver, né, às vezes, uma necessidade, algo que o seu aluno precisa, que você nem tinha olhado e você nem imaginava. Porque o que a gente faz de forma geral, né? O que o educador físico de forma geral faz? Força, 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 cardio, cardio, cardio. Alguns educadores, né, ou, enfim, algumas modalidades, só cardio, só musculação, só força, tá? Então, vamos olhar um pouquinho para tudo, vamos olhar o que o seu aluno precisa para poder prescrever. Se você quer ser um profissional de referência, você precisa olhar para isso. Se você quer ser um personal medíocre, cara, vai lá assistir Globo Esporte, lá, sei lá, e tá tudo certo, tá? Mas depois não reclama que ganha R$10 hora aula, entendeu? Então, a gente, cara, precisa ter aqui... Se você quer ser um bom profissional, a gente precisa olhar para tudo. A gente precisa estar antenadíssimo com várias coisas. E você só vai ser referência se você pensar, se você raciocinar. Se você olhar para essas valências e falar o que meu aluno precisa, tá? Porque não adianta eu falar, poxa, o meu aluno é um cara que joga tênis e eu só faço força com ele. Não. Eu preciso explorar a velocidade, potência, força. Preciso explorar a precisão desse meu aluno, a atenção desse meu aluno. Tudo isso. Equilíbrio, agilidade, né? Se eu olho aqui quando eu falo de alguma modalidade esportiva, eu olho para cá e eu penso em tudo, tá? Bom, de forma geral, tá? Esse cara aqui, o Dr. Cooper, esse é o Dr. Cooper. Dr. Cooper, famosíssimo na década de 80, ele foi o cara que falou que a gente precisava desenvolver muito a parte cardiovascular, e que a parte cardiovascular era a mais importante. Então, ainda existem algumas pessoas que acreditam que só a parte cardiovascular é fundamental, é a mais importante de todas. Ela é importante, é muito importante, mas não é a única capacidade que a gente precisa explorar, que a gente pode explorar e que a gente deve explorar, tá? Mas ela é sim muito importante. Mas hoje, né, isso foi na década de 80, 90, tem resquícios até poucos anos atrás, como eu disse, até hoje tem muita gente que vai muito nessa vertente. Mas mais recentemente, a força ela tem sido tida como a valência mais importante. Então, lógico, a gente tem que levar isso em consideração. Essas valências são muito importantes, são as mais importantes. Eu concordo e também acho, mas a gente precisa olhar como um todo. Se você quer se destacar, você tem que olhar para isso como um todo, porque às vezes não adianta você desenvolver só a força se não é o que o seu aluno precisa, tá? Tem que estar com isso ligado, gente. Modalidades esportivas, né? Comentei do tênis, voleibol, por exemplo, né? Eu tenho vários amigos, né, que são treinadores de voleibol. A Jaque, se tiver aí, manda um salve. Jaque, que eu não estou vendo aqui o chat. Já falei, vou repetir aqui para a galera se alguém entrou. Não estou conseguindo acompanhar o chat, tive alguns problemas técnicos, então estou vendo só minha tela aqui de apresentação e focado em vocês, beleza? Então vamos que vamos. No final aqui eu abro e consigo ver. Então o voleibol... como uma modalidade esportiva, o que você precisa para desenvolver o voleibol, pensando no atleta de forma geral?
Poxa, ele precisa de muita coordenação, ele precisa de muita resistência muscular, ele precisa de muita potência, ele precisa assim de força, porque melhora a velocidade e potência dele. Então todas essas valências estão interligadas. Talvez ele precise menos de flexibilidade, mas enfim, eu preciso olhar para aquela modalidade, para aquele atleta, para aquele indivíduo, porque talvez aquele indivíduo precise mais de flexibilidade do que de outro. E eu preciso sim trabalhar isso. Né? Desenvolver um trabalho como um preparador físico, você precisa estar atento a explorar as individualidades. Cada um precisa ter um período, né? Lógico que tem o trabalho coletivo é predominante, lógico que todo mundo vai trabalhar força naquele dia, mas tem um período que você precisa dedicar às individualidades. Bom, agora você vai trabalhar em cima das suas fraquezas, das suas limitações, das suas necessidades, tá? E aí individualiza. Bom, tem um indivíduo que não precisa tanto, legal, ótimo, vamos explorar outra coisa, tempo livre, enfim, sei lá. Gente, então, raciocínio de novo, tá? A palavra, para mim, da vez, é raciocínio. A gente precisa raciocinar, precisa pensar sobre cada aspecto do treino do nosso aluno. Se a gente faz isso de forma excelente, você não tem problema de fidelização com o seu aluno. Isso vai começando a girar uma roda positiva, porque da fidelização você passa para a indicação, da indicação você passa para... você fideliza porque você gerou valor, né? Primeiro é isso. Gera valor, gera muito valor naquela sua sessão de treino, você fideliza seu aluno. Gera indicação, gera agenda cheia, gera cobrar mais caro, gera uma carreira próspera e boa para você. E não adianta ficar reclamando do salário na academia se você não olhar e não tiver atitude de fazer isso aí. Boa, galera! Vamos que vamos. Funcional versus musculação. Né? Essa é uma questão que o tempo todo a gente fica batendo nessa tecla, né? Ah, o funcional é melhor do que a musculação. Na verdade, a musculação ela pode ser funcional, né? Então, eu não acho que tem um viés aí, não precisa ficar falando só de funcional é melhor do que a musculação, não. O que a gente tem que é saber utilizar todas as ferramentas que a gente tem, tá? Se você trabalha dentro de uma academia, tudo certo. Você vai explorar só as máquinas? Não. Talvez em algum momento você use máquinas, talvez em outros momentos você precise de peso livre, e você precisa de espaço para fazer mobilidade, para fazer estabilidade. O que importa é o que o seu aluno precisa, tá? Não importa se é funcional, se é musculação. Não defenda isso como se fosse a coisa mais importante do mundo. Isso são só ferramentas, certo? A gente precisa entender que dentro da sua caixinha de ferramentas, você vai utilizar, né, as ferramentas adequadas para aquele aluno. Se eu vou consertar uma geladeira que está com, sei lá, a luz queimada, o que eu vou utilizar ali? Eu vou só utilizar eu pego a minha caixa de ferramenta que tem uma luzinha ali, eu vou lá e troco aquela luzinha, tá? Então, assim, né, estou pensando, fazendo analogia, se eu tenho um aluno que precisa só de força, beleza, eu vou trabalhar só força com ele, né? Se eu tenho um aluno que, um outro exemplo, tá? Eu tenho sei lá, um fogão quebrado que está todo desmontado, sem a carenagem, eu vou precisar montar ali, vou precisar de várias ferramentas para montar aquilo. Vou precisar ali, se eu quero pregar um quadro na parede, eu vou precisar só do prego e do martelo. Pronto, 2 ferramentas, acabei o meu serviço. Manja? É isso aí. Vamos utilizar as ferramentas adequadas, beleza? Então, quando a gente olha para isso aqui, ó, se eu te perguntasse, né, funcional, o que é funcional aqui? Né? A imagem do cara na escadinha ou da moça na cadeira? Pode ser que ela tenha tido uma cirurgia de ruptura de ligamento e esse para ela é o mais funcional. E pode ser que esse cara aqui está fazendo um exercício completamente errado que não tem função nenhuma, que não melhora nada para ele. Então esse aqui é muito mais funcional, certo? Então, gente, não se prendam às ferramentas. Entendam tudo. Não julgue o que o outro está fazendo sem saber o caso, para quem é.
Tudo depende, né? Raciocina. Só trouxe uma definição do que é treinamento funcional para mim, tá? Porque eu trabalho com essa palavra funcional, mas pode ser musculação, tá? E você vai ver que vai caber aqui. Então, movimentos progressivos, multiplanares, em diversos planos de movimento, que trabalham com várias articulações. Sim, eu não gosto de isolar um músculo específico, eu acho que ele é menos funcional, mas depende. Raciocina. Movimentos integrados de uma forma geral, mas não necessariamente sempre integrados, tá? E proprioceptivamente enriquecidos. Então, olha que interessante, gerando sim, em alguns momentos, trabalhos de propriocepção, mas não necessariamente sempre, tá? Em várias cargas e velocidades específicas para o cliente, ou para o esporte, ou para o atleta. Manja? Então, olha só que legal, uma definição abrangente que envolve força, velocidade, todas aquelas características que a gente falou. Mas sim, muito importante aqui, progressivo, vários planos de movimento de forma geral, multiarticulares integrados, tá? Gente, de novo, raciocina, tá bom? Eu queria trazer isso para vocês aqui hoje, esse raciocínio, essa coisa de que a gente não precisa de uma academia, não precisa depender de uma academia, a gente também não precisa depender de um aparelho específico, de uma ferramenta específica. Eu gosto muito do kettlebell, mas é a única ferramenta que eu posso trabalhar? Não. Já tem vários treinos que eu não pego, vários treinos, assim, sequências, né? Durante, às vezes, semanas, que eu não pego no kettlebell para treinar, nem a mim, nem aos meus clientes. Eu trabalho de outra forma. E eu posso trabalhar potência, posso trabalhar estabilidade, né? Tem várias ferramentas para se utilizar. Então, você tem que ter esse raciocínio, essa visão como um todo e entender cada detalhe. Não existe fórmula pronta, gente. Não existe receita de bolo dentro do treinamento físico. Existem coisas preconizadas, sim, mas a gente tem que raciocinar e tem que pensar em cima de cada um, de cada cliente. Legal? Era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Agradeço muito vocês ao almoço aí junto com vocês. Acho que eu me estendi um pouco, me atrasei hoje, mas na próxima live, semana que vem, ao meio-dia, eu vou estar aqui com vocês em ponto, não vou me atrasar e eu vou trazer para vocês muita informação legal. Então coloca aí no chat, quem está aí no YouTube, coloca no chat, coloca o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, coloca para mim também o que vocês gostariam de ver nas próximas aulas, tá? Eu já tenho o tema da semana que vem, mas para a próxima semana a gente pode colocar aqui um tema diferente. Então eu agradeço muito aí a participação de vocês aí e deixo um grande abraço para todo mundo. Valeu?